Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estar com as portas abertas. Obrigado, Evangelho, Senhor. Obrigado, Pai, porque vivemos em um país livre, onde podemos expressamente, de forma de liberdade, Pai, expressar nossa fé. Agradecemos a Ti por isso, a Deus, e queremos aproveitar dessa oportunidade que nós temos, Pai. Obrigado por poder agora ver a Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito seja o nosso GPS. Deus, que nos guie no entendimento da Tua palavra, Pai, e que esse sermão seja edificante tanto na minha vida como na vida dos irmãos também aqui, ó Pai. Lembramos mais das pessoas que não puderam estar conosco, impedidas por algum motivo de doença, ou por qualquer motivo, pedindo que o Senhor possa visitá-las, ó Pai, e se é motivo de doença, possa trazer cura nessas pessoas, Senhor, e se for por outro motivo, elas possam se ajustar para poder estar conosco em outras oportunidades. Oramos em nome de Jesus, nosso amado Senhor Salvador. Amém. Bom, irmãos, a gente sabe que na nossa vida nós buscamos sempre a estabilidade, seja uma estabilidade laboral, uma estabilidade financeira. É do feitio do ser humano estar atrás de algo estável, um relacionamento estável, um trabalho estável, uma condição econômica estável. E nós não fugimos disso ao buscar a estabilidade também espiritual. Nós buscamos, né, e devemos buscar estar estáveis espiritualmente falando. Né? Por quê? Porque a instabilidade espiritual ela acaba gerando problemas na nossa vida, e problemas muitas vezes que são ocultos durante um tempo, mas que ao passar do tempo, se nós não tratamos esses problemas, eles vão ser expressados durante a nossa vida, e isso vai trazer problemas na nossa sociedade, no que nós vivemos, né? Começando em casa, passando para o que é a igreja, inclusive influenciando nossos vizinhos e amigos também. E é um tema interessante porque a igreja ela vive baixo ataque 24/7, né? O inimigo não descansa. Nós estamos sendo atacados 100% do tempo. Quando pensamos que nós estamos sendo atacados, quando pensamos que estamos vivendo um período de paz, aí é que estamos sendo atacados também de outras maneiras, né? E esses ataques eles vêm de algumas frentes, de 3 frentes principais. A primeira frente é o mundo e as tentações, é um ataque direto. Nós vivemos aqui neste mundo, nós estamos neste mundo, então nós somos suscetíveis a qualquer tipo de problema ou de ataque que vem do mundo. Isso pode ser por uma música que a gente escuta, pode ser por um vídeo que a gente vê. O nosso celular mesmo ele tem essa abertura, né? E as tentações que vêm do mundo. Também nós estamos suscetíveis aos ataques da carne. A carne é fraca, é débil, então nós também sofremos ataques primeiro da carne. E terceira frente que vem atacando a igreja, atacando seus membros, é o diabo, que energiza o mundo e a carne para atacar a igreja. Então, juntando essas três frentes de ataque, nós vemos que isso pode causar uma certa estabilidade espiritual na vida da igreja e na vida dos irmãos também. E se nós olhamos aqui o texto de Filipenses capítulo 4, nós vemos que a igreja de Filipenses, os filipenses estavam vivendo baixo uma grande ameaça. O Senhor apóstolo Paulo ele trata aqui nesses versículos a respeito dessa estabilidade espiritual. E fazendo um pouco aqui de leitura, nós vamos encontrar que a igreja havia uma disputa entre duas mulheres, né? Ele fala no versículo 2, a Evode e a Sinti, que estavam com problemas, e eram mulheres de destaque na congregação. Elas que o próprio apóstolo Paulo ele fala, né, também que elas, juntamente com ele e com Clemente, né, pregavam o Evangelho. Então imagino que eram mulheres que tinham bastante, um papel muito importante na congregação, e era uma disputa que estava ameaçando dividir ali a congregação da igreja de Filipe em duas, né, em duas facções. E a situação foi piorando à medida que os presbíteros daquela igreja não conseguiam administrar essa situação. Não conseguiram administrar esse ponto. Sempre que existe um problema, né, nós temos a base bíblica de como devemos resolver a situação disso. Então, esse problema que começou com o Evório e Sinti, que estava espalhando ali, os presbíteros não puderam resolver a situação, ele começou a afetar a saúde e a vida da igreja. Tanto que ali, né, se nós olharmos bem aqui o texto, e vamos ver isso nessa noite, alguns da igreja de Filipe começaram a falhar na confiança em Deus e deram lugar ao que é a ansiedade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele dá aqui 7 princípios, né, para que a gente possa cultivar essa estabilidade espiritual.
Tanto no versículo 6, por exemplo, ele fala, né, porque por nada vocês andem angustiados, senão vocês não conheciam as nossas petições diante de Deus. Então havia uma instabilidade espiritual ali naquela congregação. E esse tema leva as pessoas ao quê? A um desânimo, leva pessoas a dúvidas, e pessoas desanimadas e com dúvidas, elas são completamente sujeitas a tentações. Se eu não estou firme na minha posição, se eu não estou firme diante do que eu creio, quando vem uma tentação dessas três frentes que nós comentamos no começo, eu vou cair, eu vou ter um problema. Por isso que é importante nós tratarmos esse tema. Então o apóstolo Paulo aqui, ele trata essa questão vital, de como os crentes eles podem ser espiritualmente estáveis, e aqui nós vamos ver esses pontos. O que é importante aqui, eu quero destacar, antes de entrar ponto a ponto, é que se a gente vai fazer a parte exegética do texto, a análise desse texto aqui, tanto do contexto como das palavras que foram encontradas aqui, o verbo principal que é utilizado do grego aqui, ele é o verbo steco. O que significa o verbo steco? Significa manter-se firme. Então tudo que Paulo fala aqui tem como propósito manter-se firme. A ideia do apóstolo Paulo aqui é que a igreja, e tanto naquela época como nós hoje, ao ler o texto, nos mantenhamos firmes. E é quase uma ordem militar aqui. O apóstolo Paulo não está dando uma opção. Olha, vocês podem manter-se firmes. Não, ele está dando uma ordem, e aqueles que já foram para o quartel aqui sabem um pouco do que é a estrutura do quartel. Uma ordem não pode ser rejeitada, senão você vai ter o castigo. Então nós temos que manter-nos firmes diante dos ataques recebidos, e aqui o apóstolo Paulo ele vai trabalhar nisso aqui. Então nós diante disso tudo chegamos à pergunta: como o comando do apóstolo Paulo ele deve ser implementado nas nossas vidas? Como eu tenho que manter-me firme diante desses ataques? E aí a resposta está logo no começo do capítulo 4, no versículo 1, quando ele fala: portanto, meus irmãos, algumas versões falam assim que irmãos, mas ele fala aqui, portanto, meus irmãos, e ele continua expressando aí como nós vamos manter-nos firmes. E a primeira coisa que nós vemos aqui para manter essa estabilidade espiritual, é cultivar a harmonia e a comunhão na igreja. É interessante que o apóstolo Paulo ele trabalha com isso aqui, estejam firmes no Senhor, amados, versículo 1, e aí ele vai diretamente no problema entre Evódia e Síntique. E o companheirismo e o apoio do corpo de Cristo, nós sabemos bem disso, é um fator importante no desenvolvimento da manutenção espiritual de qualquer crente, nessa estabilidade espiritual. É o companheirismo entre os irmãos que ajudam nos momentos difíceis. Nos momentos que nós estamos passando por problemas, se nós não temos o apoio da congregação, dos nossos irmãos, vai ser difícil superar essas coisas. Hoje na escola dominical estivemos falando, e aí levantamos temas como, por exemplo, da morte de uma criança, e tudo mais. E passamos por isso aqui na igreja, foi bem lembrado a questão da Nelita. E se não havia esse suporte da igreja, esse é um momento muito difícil, esse mais difícil para ela, e talvez para alguns de nós também, superar essa situação. Por isso que o apoio do corpo de Cristo é um papel fundamental. E quanto mais longe um crente estiver de outros crentes, mais espiritualmente inestável ele vai estar. Isso é algo categórico. Se a gente pegar um exemplo, se eu pego uma brasa de carvão e eu tiro ela perto das outras brasas, ela vai apagar. Não tem sentido. Não vai continuar alimentando esse fogo se eu não tenho com quem abastecer. A mesma coisa passa com o crente. Se eu tenho um problema e ao invés de eu buscar e chegar e me acercar aos irmãos, eu me afasto deles, isso mais é o meu problema. Eu não vou estar mais estável espiritualmente, ao contrário, eu vou estar mais instável espiritualmente. Então a igreja ela tem que ser um lugar onde os irmãos se apoiam entre eles, se responsabilizam também e se cuidam de maneira mútua. E é uma via de mão dupla. Eu tenho um problema, eu preciso dos irmãos. Os irmãos recebem um problema com óleo de amor. Pode ser que o problema seja um pecado, e tem que ser tratado, mas tem que existir esse olho de amor. Tem que existir esse olho de que, ok, beleza, nós somos todos pecadores, mas nós temos que ter esse lugar de comunhão, aonde
juntos possamos restaurar aqueles que caíram em pecado. Esse é o papel da igreja. E aí em Gálatas capítulo 6, a gente vai um pouco antes da nossa Bíblia, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, da vez o apóstolo Paulo está falando ali, né? Se alguém pode ler, por favor, Gálatas 6, 1. Irmão, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Para não ser tentado, ele vai então no versículo 2 de Filipenses capítulo 4, mencionando que nós temos que suportar a cargas uns dos outros. E Paulo ele sabia que tal ministério, né, como vimos aqui em Gálatas, como aqui, de suportar a carga um dos outros, ele só pode acontecer numa atmosfera harmônica, onde existe harmonia. Se eu não tenho harmonia com qualquer outra pessoa, não consigo suportar a carga dela. Eu vou falar para ela, não, sei que você vai ser sozinho com a carga, não me importa. Mas quando existe uma atmosfera de harmonia, então sim é fácil suportar a carga. É algo tranquilo, e é isso que o apóstolo Paulo então ele está falando aqui. E Paulo então ele encontra esse problema na igreja de Filipenses, e ele, ao identificar na igreja de Filipe, ao identificar esse problema, ele nomeia os envolvidos e exorta uma terceira pessoa que quis ajudar e não conseguiu, né, a resolver essa crise instaurada. E a solução de Paulo aqui para essa disputa qual foi? É simples: que vocês sejam do mesmo sentir, que vocês sejam do mesmo pensar, que vocês vivam em harmonia. Novamente, se nós lemos aqui o texto, Filipenses 4, né, pois juntas se esforçaram, na parte final do versículo 2, né? 3. A título companheiro de junto também peço que os auxiliem, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores, meus cujos nomes se encontram no livro da vida. Um pouquinho mais, perdão, mas ele fala, demonstra que o Senhor, igual assim, pensem concordantemente no Senhor. Essa é a versão atualizada. Se a gente pegar uma versão aqui do século XXI, vamos ver o que ele fala aqui. Suplico a Eboiazite que entrem em acordo no Senhor. A versão, né, na Bíblia aqui, a Reina Valera, que na tradução do espanhol, ele fala o seguinte: que elas sejam de um mesmo sentir no Senhor. Que é interessante isso, né? Que a solução de Paulo é que eles sejam de um mesmo sentido, que vivam em harmonia. O texto aqui no grego, ele diz literalmente ser de uma mesma mente. O que causa a instabilidade espiritual é quando não existe harmonia, quando não existe comunhão dentro da igreja. Isso acontece muitas vezes, nós sabemos disso. E o que causa a estabilidade espiritual é quando existe harmonia dentro da igreja. É quando nós todos os irmãos estão no mesmo sentido. Por isso que os problemas são tratados dentro da igreja e devem ser tratados na igreja, devem ser resolvidos dentro da igreja. E depois as consequências disso, o Senhor vai dar, mas os problemas são tratados aqui, para que todos sejam no mesmo sentido, para que todos estejam nessa mesma mente. O amor na comunhão dos crentes cria um ambiente de estabilidade. É gostoso chegar num local onde existe harmonia, onde nós nos sentimos bem. Por isso causa um ambiente de estabilidade. Agora, o desacordo ele deixa a igreja coletiva e os seus membros individualmente vulneráveis e instáveis, né? E a estabilidade espiritual ela requer então a paz e a harmonia. Nós estamos falando de igreja, mas se a gente pensa na nossa casa, por exemplo, se eu vivo numa casa onde eu não tenho harmonia com a pessoa com quem vivo em casa, é uma casa que é estável, eu não estou feliz ali, eu não estou bem ali. Agora, é meu papel também ir lá e tentar resolver o problema. Mas quando nós chegamos num ambiente que todo mundo tem o mesmo sentir, existe a estabilidade, né? Nós estamos então caminhando para essa estabilidade espiritual. Seguindo o texto no versículo 4, nós vemos o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Ponto 2 aqui é que nós, para conseguir a estabilidade espiritual, nós devemos ter e manter um espírito alegre. Um espírito de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. E a alegria, irmãos, é um fator tão importante para a estabilidade espiritual que Paulo ele faz o quê? Ele não faz só uma vez, alegrai-vos no Senhor, e já passa para o seguinte ponto.
Ele repete: alegrai-vos no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. Não sei se vocês já tinham percebido disso, né? Outra vez eu digo, alegrai-vos. E essa repetição mostra uma coisa, ou duas coisas na verdade. A primeira, devemos alegrar-nos. E a segunda, que não é fácil nos alegrar. Isso é algo difícil, porque se fosse fácil, capaz que o Paulo tinha mencionado bem rápido. Certo é que muitas vezes nós encontramos dificuldades para nos alegrarmos em situações específicas. Isso acontece, né? Não é sempre que a gente vai estar alegre. Existem situações específicas em que nós não conseguimos ver como eu posso me alegrar nessa situação. A vida do crente e do ser humano é assim, lastimosamente, né? Nós estamos suscetíveis a isso, e é por isso que o apóstolo Paulo ele ordena aos crentes que se alegrem. Não se alegrem nas coisas do mundo, não se alegrem nas coisas passageiras, senão que eles se alegrem no Senhor. A diferença aqui é falar, alegre-se no teu time de futebol. Pô, pobre daquele aqui, por exemplo, né? Torce para o Santos, como a gente torce lá. Mas a alegria não existe. Tá difícil. Né? Mas ele fala, alegre-se no Senhor. Por quê? Porque quando surge uma situação que é difícil, é impossível ser alegre, eu olho para quem? Para aquele que é perfeito. Para aquele que é todo poderoso. E eu consigo, talvez não com a minha cara, mas por dentro, me alegrar no Senhor. E essa frase, no Senhor, ela introduz aqui um princípio importante. A estabilidade espiritual é diretamente relacionada à forma como uma pessoa pensa sobre Deus. Eu posso falar que alegre-se no Senhor, mas como é o teu pensamento sobre Deus? Como você pensa acerca de Deus? Exemplificando um pouco o que eu quero dizer, um escritor, teólogo, Tozer, ele escreveu um livro chamado Os Atributos de Deus. Ele fala o seguinte no livro dele: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. O conhecimento de Deus é a chave para a alegria, o regozijo. Aqueles que conhecem as grandes verdades sobre Deus encontram a maneira fácil de alegrar-se. Já aqueles que têm pouco ou nenhum conhecimento sobre Ele não têm como alegrar-se. Então, o princípio que nós encontramos aqui, ele é direto. A estabilidade espiritual, ela está totalmente direcionada e relacionada com a forma como eu penso sobre Deus. O que eu penso, o quanto que eu conheço a Deus. Se eu conheço muito a Deus, não vai ser algo fácil de se alegrar. Podemos passar por muitos problemas, porque nós passamos problemas e essa é a nossa vida. Até que o Senhor venha nos buscar. Ou a gente passa aqui através da morte, nós vamos viver com problemas. Agora, se eu conheço, como nós trabalhamos hoje de manhã, falando sobre a soberania de Deus, né? A gente conhece a Deus e pode falar, Deus é soberano, é muito lindo da boca para fora, mas depende do tanto que eu conheço a Deus, eu posso realmente me afirmar, me apegar nessa verdade, eu posso realmente me alegrar nele. Se eu não conheço tanto a Deus, eu vou falar, eu me alegro no Senhor, mas na primeira dificuldade assim, ele dá uma avançada, na segunda ele também derruba. Por isso é importante, a estabilidade espiritual está completamente direcionada a como nós conhecemos a Deus. Para cumprir essa ordem de manter-se firme, como o apóstolo Paulo diz aqui, e alegrar no Senhor, nós devemos conhecer a Deus e ter uma relação íntima com Ele, dia a dia, todos os dias. É uma dificuldade grande, né? É uma mensagem para todos, para mim, é uma dificuldade grande ter essa relação com Deus, mas se eu quero me alegrar no Senhor sempre, preciso conhecer Ele mais e mais. Terceiro ponto que nós encontramos aqui, no versículo 5, ele fala o seguinte, ele segue falando, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, na parte A do versículo 5. Então, um segredo também, ou um passo que devemos dar para a estabilidade espiritual é aprender a ser agradecido. Nós devemos aprender a ser agradecidos. A nossa gentileza seja conhecida por todos os homens. A palavra grega, e aqui é um texto que ele usa muitas palavras gregas que trazem sentidos bem profundos para o texto, mas sendo usada aqui, ela é epiex. E não existe uma tradução desse grego epiex para o que é nossa português hoje em dia, ou talvez para qualquer outra língua. Não tem uma tradução específica disso, mas talvez aquilo que mais possa se aproximar
desse sentido da palavra seria algo como uma graça humilde. Às vezes não é um pouco difícil de entender, mas a graça humilde é o que produz paciência para suportar todas as injustiças, para suportar todas as desgraças, né? É a graça humilde que vai na contramão de todo o amor próprio, da autoestima, da autorrealização, que vai conduzir a gente para quê? Para mais instabilidade e para mais ansiedade. Por isso, seja conhecida a vossa gentileza, seja conhecida a vossa graça humilde diante de todos os homens. Essa graça humilde que vai nos ajudar a ser agradecidos. Nesse contexto que nós vivemos como sociedade, né, onde muito se trabalha no amor próprio, muito se trabalha no que é a autoestima, essa autorrealização, e se usa essas palavras como que formas de chegar à estabilidade emocional, estabilidade financeira, estabilidade do trabalho e tudo mais. Na verdade, essas coisas elas estão relacionadas mais à instabilidade do que à estabilidade. Porque se eu não consigo me realizar em algo, então eu sou uma pessoa fracassada, né? No sentido grande da palavra. Eu sou uma pessoa então, que eu não consigo fazer as coisas, eu sou instável. Eu não consigo. Então aquilo que me vai supostamente trazer mais estabilidade está trazendo mais ansiedade. E me desencadeia várias e várias coisas. Por isso, o apóstolo Paulo fala aqui que nós devemos aprender a ser agradecido, que a nossa gentileza seja conhecida. Até o texto aqui em português fala a vossa bondade seja conhecida diante de todos os homens, né? A outra versão, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Essa bondade, essa moderação que só é possível através dessa graça de Deus. Não conseguimos isso de outra maneira. É também um fator importante para a estabilidade espiritual. Versículo B, né, a parte final do versículo 4, do versículo 5, perdão, e o versículo 6, ele fala o seguinte: o Senhor, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Tudo, porém, sendo conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, nós vemos aqui outro ponto que é a fé convencida no Senhor. A maior fonte de estabilidade espiritual, irmãos, é saber que o Senhor está perto. E muitos teólogos aqui debatem ou comentaristas debatem nesse texto, essa questão de que o Senhor está perto, no sentido de que a volta do Senhor Jesus está perto, se aproxima, e isso nos causa estabilidade. Mas se nós detenemos aqui nesse texto, parece que a ênfase do apóstolo Paulo aqui é o quão perto está o Senhor no sentido de presença, no sentido que Ele está presente, Ele está com a gente aqui. Essa parece que é a ênfase que ele está dando. Ele está tão perto que ele consegue ouvir um grito silencioso do nosso coração. E isso nos causa uma estabilidade. Por quê? Porque eu sei que quem está perto de mim é o Senhor Todo-Poderoso. É um Deus onipotente, onisciente, onipresente. E saber que Deus está perto não tem que deixar a gente com medo ou ansioso. Mas ao contrário, tem que deixar a gente feliz e tranquilo, e não entrar em colapso, mas sim estar fortes e estáveis, porque Ele está aqui, Ele escuta as nossas orações, Ele escuta os nossos problemas, Ele escuta as nossas necessidades, e Ele trabalha, e Ele quer mostrar para a gente a vontade dEle na nossa vida. Por isso que nós, ao enfrentar provações, nós não devemos esquecer disso, que o Senhor está perto, o Senhor está cerca de nós, porque Ele é um Todo-Poderoso. A causa da sua presença, por causa da presença dEle, nós não devemos estar ansiosos por nada, Nada está fora do seu controle absoluto soberano. Por isso que no versículo 6 ele fala: por nada andeis angustiados, senão que sejam conhecidos diante de Deus vossas petições. Porque Ele está perto, Ele sabe dos nossos problemas, por isso nós não devemos estar angustiados. E ao ler esse versículo aqui, eu lembro de um outro texto, lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus, agora tem que pegar aqui na Bíblia, por sorte está marcado aqui, Mateus capítulo 11,
né, do versículo 25 até o versículo 30, o texto que fala que nós devemos ir até o Senhor e descansar. Mateus 11, 25 a 30. Ele fala, deixa eu ver mesmo assim. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos que revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele que tem o Filho quiser revelar. E aqui está a parte que eu queria entrar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso, não andeis angustiados. Nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. É o que diz a palavra de Deus. Isso só é possível, né? Isso vai nos trazer essa fé, isso não vai nos trazer essa fé convencida, não vai nos trazer a estabilidade espiritual que nós precisamos. Não posso arcar e carregar todo o peso de todas as coisas nas minhas costas e querer resolver todos nós sozinhos. E não devemos fazer isso, né? E a gente se esquece que nós podemos lançar sobre Deus todos os nossos problemas e não andar angustiado, porque o Senhor está cerca. E por causa disso, nós podemos alegrar-nos sempre no Senhor. Outro ponto também da estabilidade espiritual, né, aquilo que mais traz estabilidade espiritual, é poder reagir aos problemas sempre com uma oração de gratidão. A partir do versículo 6 e também no versículo 7, voltando aqui a Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, nós já lemos, né? Senhor presidente de Deus, vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, pessoas com estabilidade espiritual, elas reagem a problemas com oração de gratidão. Essa é uma característica de uma pessoa que ela é estável espiritualmente. Os problemas que ela tem, os problemas que acontecem com ela, vai sofrer, pode demonstrar, mas a oração dela vai ser uma oração de gratidão. E essa oração de gratidão é a cura para a ansiedade. Aqui o versículo nos fala, né? Todas as nossas petições diante de Deus, com toda oração e com ação de graça. As pessoas se tornam preocupadas, ansiosas e com medo, porque elas não confiam na sabedoria, no poder e na bondade de Deus. Por isso que nós temos casos de pessoas com ansiedade, né? E o pastor Fábio está fazendo esse curso de aconselhamento bíblico, tem falado, né, e exposto aqui nos domingos na escola dominical a respeito desse ponto, né, de que muitos temas da saúde mental ocorrem, são tratados de forma espiritual. E aqui é um exemplo claro disso. As pessoas, elas não confiam na sabedoria, no poder e na bondade de Deus, por isso elas se tornam ansiosas. Quero resolver meus problemas, eu não consigo, não vejo uma solução para o meu problema, né? Eu sei que eu tenho que entregar a Deus, mas eu preciso já fazer as coisas, eu preciso já ir resolvendo todos os problemas. Mas somente quando o pecador ele encontra a paz com Deus, primeiro pela salvação, deixa de ser inimigo de Deus e se torna filho, dessa maneira que ele vai desfrutar do que? Da paz com Deus, a tranquilidade dentro da alma concedida por Deus. Por isso que ele fala aqui: a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz, irmãos, ela transcende qualquer poder intelectual humano, qualquer tipo de descrição que nós podemos fazer. É aquela paz assim que a gente olha aquela mãe, quantas vezes a gente, da Atena, passava assim, você via aquela mãe em que estava na delegacia porque prenderam o cara que matou o filho dela, isso tem na cabeça, ela vai, ela abraça a pessoa e fala: eu te perdoo, e você tem que estar numa paz também, e fala: cara, não pode ser, não tem como. O cara acabou de matar o teu filho, ele está preso, você vai lá, se abraça, ele fala: você perdoa ele. Como conseguimos explicar isso através de palavras? Não existe, é somente a paz. E essa paz só existe para aqueles que já foram reconciliados com Cristo, reconciliados com Deus, que foram salvos por meio do sangue de Jesus Cristo. Somente as pessoas podem desfrutar dessa paz. E Deus, a promessa que nós vemos aqui é que Ele protege os crentes que confiam nele, né? Protege de dar essa paz, de dar essa segurança, essa tranquilidade, né? E Paulo, ele utiliza aqui duas palavras: nossos corações e nossos pensamentos, ou pode ser a mente, né? E
e coração, que ele fala, entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E essas duas palavras fazem referência ao que é o interior do crente. Então, essa paz vai estar abaixo do meu coração e a minha mente. Essa paz é que vai me dar tranquilidade para poder seguir adiante para viver a vida como tem que ser. E uma vez mais, o apóstolo Paulo aqui nos lembra que a verdadeira paz nós não podemos alcançar através de frentes humanas, porque ele fala vossos pensamentos em Cristo Jesus. Somente por meio de Cristo nós conseguimos alcançar essa paz. Não tem como alcançar a paz se não é por meio de Cristo. Já se aproximando dos pontos finais aqui, a partir do versículo 8, nós vemos que também o que ajuda na estabilidade espiritual do crente é o pensamento nas coisas do alto, ou o pensamento divino. E interessante aí notar aqui que no versículo 8, o apóstolo Paulo começa com a palavra finalmente, ou quanto mais, dependendo da versão. Finalmente, isso indica que Paulo aqui ele chega no ponto alto daquilo que ele quer ensinar no texto sobre a estabilidade espiritual. Tudo que ele falou aqui, da comunhão entre os irmãos da igreja, de manter o espírito alegre, aprender a ser agradecido, ter a fé e convencer no Senhor, reagir aos problemas, coração de gratidão, ele chega no ponto alto aqui que é o pensamento divino. Ele quer nos ensinar esse texto sobre a estabilidade espiritual. O princípio que ele está a ponto de relacionar aqui com tudo que a gente já viu é o somatório desses outros pontos, e é a chave para a correta implementação do que de como nós vamos ter a estabilidade espiritual. A forma verbal aqui da palavra grega, ela significa uma exigência de disciplina habitual de uma mente que define todos os pensamentos sobre virtudes espirituais. Então é algo que nós temos que trabalhar conosco, é uma disciplina, não é algo que a gente vai nascer com um chip aí, não, é algo que a gente tem que trabalhar, e com o tempo. Por isso, quanto mais tempo a gente tem de vida, caminhada com Cristo, mais fácil vai se tornando ter esses pensamentos, o que o apóstolo fala aqui, o apóstolo Paulo fala que nós devemos pensar, e ele dá uma lista do que nós devemos pensar. Ele começa aqui falando, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Todos são esses pontos. Nós sabemos, irmãos, que aqui a palavra de Deus ela é fonte de verdade. Isso aqui é nítido para todos nós, é algo que aprendemos aí na escola dominical, desde as classes dos adolescentes aí, inclusive das crianças. Pensar que tudo é verdadeiro é meditar, e tudo que é verdadeiro é meditar dia e noite nas Escrituras. Esse é o pensamento. Eu quando era criança, ou mais adolescente, eu me molestava assim, compartilhando com gente que só falava da Bíblia. Não pode ser, cara, esse cara só fala de Bíblia. Tudo que ele fala, ele coloca a Bíblia no meio. Impressionante. Não vou falar porque não é inocente, mas naquele pensamento pequeno que eu tinha, não conseguia enxergar o quê? Porque essa pessoa é uma pessoa que está vivendo aquilo. Ele pensa em coisas espirituais, pensa nas verdades, mas não consegue falar outra coisa. Tudo ele vai jogar na Bíblia, vai usar a Bíblia, vai falar das coisas que estão na Bíblia, das verdades que estão na Bíblia. Eu só vou conseguir fazer isso, se realmente eu me foco aqui, e se eu tenho uma mente disciplinada, como diz a palavra aqui no grego, para poder também só falar em coisa da Bíblia. Até a gente fazia bullying, brincadeira com a gente assim, ele é muito crente, ele é muito espiritual, quer se mostrar. Na verdade, a gente não devia fazer brincadeira, a gente devia olhar e falar assim, nossa, eu quero ser como esse cara, quero também ter esse tipo de pensamento. E os outros pensamentos que o apóstolo Paulo escreve aqui, eles devem estar baseados sempre em quem? Na verdade da palavra de Deus. Então, tudo que é honesto, os crentes não devem pensar no que é do mundo, no que é terrenal, somente naquilo que é celestial. Isso aqui não quer dizer que a gente não vai pensar nas coisas aqui do mundo, no sentido de, tem que trabalhar amanhã, tem que pagar minhas contas, essas coisas acontecem. Mas eu não vou deixar que esse pensamento, ele domine o meu ser e que isso seja o meu guia. E que eu tenha isso como a meta da minha vida, que seja o meu caminhar. Não é nesse sentido.
nós devemos pensar nas coisas celestiais, dignas de adoração, dignas de admiração e dignas de exaltação. Tudo que é honesto, tudo que é justo. Crente tem que pensar sobre as questões que são consistentes com a lei de Deus. Ter um pensamento justo, pensamento das coisas são consistentes aqui com a lei de Deus. Esse é um pensamento justo. Tanta injustiça no mundo, tantas coisas que a gente pode fazer que colaboram com a justiça, mas o meu pensamento tem que ser na contramão dessas coisas, eu tenho que ser um pensamento justo. Tudo aquilo que é puro, do grego aqui, kainos, que descreve, tudo que na Bíblia descreve, Deus o define como santo, as coisas santas, tudo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é generoso, tudo aquilo que é paciente, tudo aquilo de boa fama. Os pensamentos dos crentes eles são elevados a fixar em temas mais sublimes, em coisas de boa fama, não pensar numa música que me leva a outros tipos de pensamento, ou uma atividade que vai levar a outro tipo de ação, senão que nós devemos pensar em coisas de boa fama. E a chave, irmãos, para uma vida piedosa é o pensamento divino. Se alguém pode ler para a gente, por favor, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então é como o Salomão observou, a chave para uma vida piedosa é o pensamento divino. Essa é a chave principal, para nós vamos conseguir a estabilidade espiritual. E o apóstolo Paulo ele fecha então esses 7 pontos do versículo 9, falando da obediência ao estándar de Deus. O versículo 9 fala que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus de paz estará convosco, com vocês, e outro idioma. Nós chegamos aqui, irmãos, na parte final, no que é essencial para a estabilidade espiritual. Os pensamentos divinos, eles não podem estar separados ou divorciados do que é o comportamento. Eu não consigo ter um pensamento nas coisas divinas, nas coisas que eu tenho que pensar, mas se meu comportamento está completamente contrário, ele vai completamente contrário daquilo que eu estou pensando. Eu vou falar, não, meus pensamentos são divinos, mas a minha vida está completamente fora daquilo que eu devia ter. A estabilidade espiritual, ela se resume em um viver uma vida disciplinada, em obedecer e obediência aos estándares de Deus. E isso resume a estabilidade espiritual. Se queremos ser estáveis espiritualmente, nós devemos então ser disciplinados na obediência aos estándares de Deus. Por isso que Paulo exorta aqui aos filipenses a colocar em prática as coisas que eles haviam aprendido, recebido, escutado e visto por meio do próprio apóstolo Paulo. Ele usa aqui o exemplo dele quando ele fala que vocês aprenderam de mim. Paulo ele refere aqui à instrução pessoal em disciplinar os filipenses. Não somente praticar publicamente, mas também em casa aprender. Eu aprendi essa instrução, eu aprendi isso, então eu vou praticar o que eu aprendi de forma pública, mas eu também vou praticar o que eu aprendi em casa, para que outras pessoas possam aprender de mim. E assim a gente vai formando pessoas que vão tendo isso de obediência aos estándares de Deus como algo primordial. Recebestes, Paulo ele chama aqui aos filipenses a praticar em suas vidas as verdades da palavra de Deus. O apóstolo Paulo não somente receber as verdades, então, senão também passar adiante, o que nós falamos agora. Eu recebi, eu aprendi, eu recebi, mas eu devo passar também adiante. E também Paulo menciona aqui da experiência pessoal que os filipenses tiveram com ele, quando ele fala do vistes e vistes também. Ele apela para a experiência que eles tiveram com ele. Isso deve ser também a nossa meta, que as pessoas possam ver a nossa vida, ver nosso estándar, nossa obediência a Deus e queiram também copiar isso, e seguir adiante como nós fazemos também. A promessa, irmãos, anexada a essa obediência é o que diz no versículo na parte final: e o Deus de paz estará conosco, o Deus de paz estará com vocês. É uma lembrança de que aqueles com atitude piedosas, pensamentos e feitos serão vigilados pela paz de Deus. Um final maravilhoso para esses versículos.
né? Tudo aquilo que a gente pode fazer, tudo aquilo que a gente pode fazer para alcançar a estabilidade espiritual, termina com a promessa de que o Deus de paz estará conosco. Por isso que nós conseguimos ser estáveis. Depois, cumprindo esses passos que o apóstolo Paulo dá aqui, nós podemos ser estáveis. Por quê? Porque Deus está conosco. Se Deus não estiver conosco, eu posso fazer tudo que já não alcanço, mas não vai ser de nada. Vou sair daqui, eu vou estar estável 5 minutos. Passado disso, já não dá. A presença de Deus é a nossa força, é a tranquilidade, é o contentamento necessário que nós devemos ter para a estabilidade espiritual. Os crentes, irmãos, nós devemos ser disciplinados para agregar aqui na nossa fé essas devidas atitudes que vimos aqui. Devemos ser disciplinados para agregar pensamentos e ações do que nós vimos nesses versículos. Somente assim nós vamos conseguir desenvolver essa estabilidade espiritual em nossas vidas e poder passar adiante também essa mensagem para as pessoas que necessitam de estabilidade espiritual. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra nos nossos corações e nos ajude a viver uma vida obediente e que agrade a Ele, que nós possamos ser exemplos também, modelos de estabilidade espiritual. Vamos orar uma vez mais. Deus, louvado seja o teu nome, Pai, pela tua palavra. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque encontramos tudo o que precisamos nas Escrituras, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é perfeito e nós temos o exemplo de tudo em Ti, ó Pai. Deus, ajuda-nos a poder alcançar a estabilidade espiritual, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ter pensamentos e ações que dizem com a nossa profissão de fé, de ser crentes, ó Pai. Ajuda-nos a poder alcançar os standards de obediência que o Senhor nos pede em nossas vidas, no nosso dia a dia, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a poder ver uma vida que realmente te agrade, que a nossa vida seja um testemunho vivo, Deus, para as pessoas, que outras pessoas possam vir a conhecer a Ti através das nossas vidas, Senhor. Que não sejamos pessoas que envergonhem o Teu nome, mas que glorifiquemos o Teu nome através das nossas vidas. Oramos, pedindo que o Senhor possa nos ajudar essa semana nas oportunidades que vamos ter, Senhor. Entregamos tudo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.